Quando você resolve investir em algum ativo financeiro, visando a geração de renda, tem uma coisa que você precisa entender, que é o comportamento do pagamento dos proventos ao longo dos anos. É isso que vai te dar o conforto e vai tirar aquela visão de ter que vender o ativo, realizar lucro e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, galera, essa é uma coisa que você precisa entender quando você resolve montar uma carteira de dividendos, uma carteira previdenciária, aí, seja de ações ou seja de fundos imobiliários. Porque a comparação que eu gosto de pegar é assim, ó. Você imagine aquela pessoa que ela comprou um imóvel para alugar, tá? Beleza, então vamos imaginar assim, ó, você comprou um imóvel há 10 anos atrás e lá atrás você pagou 100 mil reais em um apartamento. Há 10 anos atrás você pagou 100 mil reais em um apartamento e você alugou esse apartamento por 500 reais por mês. Agora, o que aconteceu nessa situação? Provavelmente, esse aluguel que era de 500 reais lá atrás, ele não é mais hoje. Ele veio sendo corrigido. E um ano depois ele passou para 550, no próximo ano de repente ele foi para 580, depois foi para 650, e ele foi aumentando o aluguel ao longo dos anos. E talvez hoje esse apartamento que você comprou lá há 10 anos atrás, talvez ele já esteja valendo aí 200 mil reais, e talvez até o valor do aluguel dele esteja na casa dos R$1.000, tá? Mas agora, veja que interessante, quando você comprou esse apartamento, a pessoa que comprou esse apartamento com o objetivo de alugar para geração de renda, ela não estava nem aí para o preço do imóvel. Ela estava focando, o quê? No aluguel que ela recebia todo mês. Então, o interessante é que isso funciona como uma correção de salário, porque de repente esses 500 reais por mês que a pessoa recebia como aluguel, ela usava para complemento da sua renda e veja que todo ano ela vai recebendo um aumento. Então, recebeu 10% de aumento no primeiro ano, saiu de 500 foi para 550, depois no outro ano recebe mais 10% de aumento e esse aumento sempre vai existir. Então, galera, é por isso que eu digo assim, ó, que quando você investe em algum ativo financeiro negociado em bolsa de valores com o objetivo de geração de renda, não tem por que você se desfazer por causa de variação de preço. Então não tem essa de você dizer, mas subiu 20%, subiu 30%, será que eu vendo? Cara, isso não tem nada a ver com uma carteira previdenciária de ações ou de fundos imobiliários. O foco de uma carteira previdenciária de ações ou fundo imobiliário é a geração de renda. Então, quando você investe, por exemplo, num fundo imobiliário que ele tem bons imóveis, é natural que você pague um valor hoje, você comece a receber um valor hoje, só que daqui a 10 anos, esse valor que você está recebendo, ele vai aumentando. Então, imagine, eu até criei aqui na tabela, eu já vou mostrar para vocês na planilha um exercício que eu fiz com um dos fundos imobiliários aí. Mas um exemplo que eu dou é assim, ó. Imagine se hoje você consegue aí, então, um fundo imobiliário que ele te paga aí 0,5% ao mês, tá? De retorno aí dos proventos. Se você coloca 500 mil reais hoje nesse fundo imobiliário, imagine que você recebeu uma herança aí, 500 mil reais, e você aportou todo numa carteira de fundos imobiliários, tá? 500 mil reais, que gera 0,5%. Então, 500 mil reais te gerando 0,5% vai te dar um salário de 2.500 reais por mês. Se daqui para frente você não fizer mais nenhum aporte, não interessa se esses seus 500 mil vão se transformar em 550 ou se eles vão cair para 450 mil. Porque esse não é o seu foco, então isso não interessa. O que interessa é que você investiu 500 mil visando uma geração de renda. E a geração de renda vai ser de 2.500. Agora, no próximo ano, ela não vai ficar em 2.500. Porque os aluguéis desse fundo imobiliário que você está investindo, ele vai sofrer correção. Então ele vai para 2.800, no outro ano ele vai para 3.000 e assim vai. Daqui a 10 anos você não vai mais estar recebendo 2.500, você vai estar recebendo 4.000. Daqui a 20 anos você pode estar recebendo 8, 10 mil. Então isso é o que é mais interessante quando a gente investe, a gente cria uma carteira de dividendos. Tá? Seja de fundos imobiliários ou seja de ações, é que os proventos que você recebe, ele vai crescendo ao longo dos anos, independente do valor que você colocou aqui. Então você pode começar com 500 mil reais, como eu dei no exemplo, e não fazer mais nenhum aporte. E você garante para o resto da sua vida um salário crescente, tá? E nas ações é a mesma coisa se você investir em empresas boas. Inclusive, esses dias eu fiz aí um vídeo falando da doce ilusão das ações boas pagadoras de dividendos. Aí muita gente veio me dizer, mas então qual que é o sentido em investir em uma empresa que não paga dividendos?
Veja bem, o que eu quis dizer lá não é que você não vai investir em empresas que pagam dividendos. O que eu quis dizer é que é ilusão você investir numa empresa que ela tem um bom yield, mas não dá lucro. Então, o que você tem que observar é se ela dá lucro. Então, retomando o que eu estou falando aqui, da mesma forma, você monta uma carteira previdenciária de empresas boas, empresas que dão lucro. Hoje, elas te pagam um retorno em dividendos todos os anos. Daqui a 10 anos, esse dividendo vai ser muito maior, porque o lucro das empresas vai crescendo, as empresas vão crescendo. Então, a sua participação dentro da empresa, ela se mantém. E conforme a empresa vai crescendo, o lucro vai aumentando, o seu salário vindo do rendimento dos dividendos, ele vai aumentando também ao longo dos anos. Então, é por isso que não faz sentido você desmontar a posição. Você paga lá, coloca 500 mil reais, monta uma carteira de 500 mil reais, aí ela vai para 700, você quer desmontar a posição para realizar lucro. Isso não tem nada a ver com a geração de renda no longo prazo. Porque a comparação que eu faço é a seguinte, imagina que você investiu 50 mil reais em um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele valorizou e agora esses 50 mil se transformou em 60. Aí, às vezes a pessoa quer vender para realizar lucro. Aí eu pergunto, vai fazer o que com esse dinheiro? Se você está investindo com o objetivo de geração de renda, você não vai poder tirar aquele dinheiro daquele fundo imobiliário e não reinvestir em outro fundo imobiliário, porque senão você vai matar a geração de renda. Então você precisa se manter posicionado para continuar gerando renda, vindo dos proventos. O mesmo exemplo eu dou de um apartamento. Então imagina o cara que comprou lá há 10 anos atrás o apartamento, ele pagou 100 mil reais e ele tem o seu inquilino lá, começou com 500 reais por mês de inquilino, agora ele está recebendo 1.000 reais por mês do inquilino. Aí o que acontece? Ele faz uma nova avaliação e ele está vendo que agora o apartamento dele vale 200. O que ele vai fazer? Ele vai vender o apartamento dele para garantir os 100 mil de lucro, então ele pagou 100, vendeu por 200, botou 100 mil de lucro no bolso. Mas aí se o cara faz isso, ele tem 200 mil reais na mão agora, mas ele não tem mais um apartamento para alugar para o inquilino, então ele não vai mais ter aqueles 1.000 reais por mês que estava entrando do inquilino. Ou seja, se ele quiser continuar tendo aquela renda, ele vai ter que procurar um outro apartamento, colocar esse dinheiro no outro apartamento e alugar de novo. Tá entendendo? Então, quando você investe em ações e em fundos imobiliários visando a geração de renda, é a mesma coisa, galera. Então, quando você diz, não, eu vou desmontar a posição porque eu já ganhei bastante aqui. Mas aí você vai botar onde? Você vai ter que achar, então, um outro ativo. Ou seja, tira daqui, coloca ali. E aí você começa a girar patrimônio. Então isso não faz sentido. Se você não é um especulador, se você não está fazendo swing trade, se você está criando uma carteira previdenciária, uma carteira de geração de renda, compra e esquece. E só vai acumulando patrimônio e não tem essa de ficar vendendo, tá? Então olha só, eu peguei um fundo imobiliário, vamos para a tela aqui. Olha que interessante. Esses dados que eu peguei aqui é do fundo BBPO, tá? Vou até colocar aqui, ó. Ó, coloquei aqui, BBPO 11, tá? Que é um fundo imobiliário lá das agências do Banco do Brasil, né? Então o que acontece? Eu peguei os dados desde abril de 2014. Lá em abril de 2014, esse fundo era negociado a R$ 104,80 a cota e ele pagava 75 centavos por mês de proventos, por cota, né? E veja que eu puxei os dados aqui, ó, até março de 2019 agora. E hoje ele tá pagando aí R$1,02 aí por mês. Nessa simulação, eu coloquei que em abril de 2014 foi comprado 4.771 cotas, ou seja, foi investido 500 mil reais nesse fundo, no BBPO. É claro que não se faz isso, não se investe em um ativo só. Isso aqui é para tornar aqui o efeito didático. Foi investido 500 mil reais em um fundo imobiliário, lá em abril de 2014. Quando foi investido esse valor, multiplicando pelo quanto era pago por cota, o investidor receberia um salário de R$ 3.500 por mês. Então, dependendo do seu padrão de vida aí, já dava para se considerar aposentado, né? Então veja como é interessante você conseguir uma aposentadoria investindo em fundos imobiliários ou ações, né? Nesse caso aqui, ó, você se aposenta aí com R$ 3.500 por mês, beleza? Só que aí o que acontece? Você investiu lá esse valor, de repente recebeu uma herança ou vendeu um apartamento, alguma coisa assim, investiu esses 500 mil reais e você nunca mais fez nenhum aporte. Mesmo assim, olha só, olha as escadinhas como acontece aqui, ó. O salário então começou em 3.500, depois de alguns meses ele subiu para 3.800 e a escadinha vai, ó. Subiu para 490, aqui ele subiu
para 4.500 e agora o salário já estaria em R$ 4.900 praticamente. Então veja que todo ano o salário vai aumentando. É por isso que não faz sentido o investidor se desfazer. Ele só vai se desfazer, olha só, se ele achar que o negócio está perdendo fundamentos e que esse salário aqui que está crescendo vai começar a cair e que existe então uma outra oportunidade melhor no mercado. Aí tudo bem, aí é uma questão de avaliar com calma, tira de um, coloca no outro, tá? Mas diferente disso, não faz sentido vender. Agora, é uma coisa que vale lembrar aqui. Esse fundo que eu peguei aqui, que é o BBPO, ele apresentou muito bem essa característica, é por isso que eu peguei ele para mostrar para vocês o que acontece ao longo dos anos. Agora, se vocês forem fazer esse estudo aqui, não são todos os fundos imobiliários que vai acontecer isso, porque a gente está chegando agora na parte de baixo de um período de retração aí do mercado imobiliário. Então, nos últimos 5 anos, muitos imóveis eles sofreram uma desvalorização e o valor do aluguel também, em alguns casos, ele desvalorizou. Então, talvez vocês façam esse exercício aí com alguns fundos imobiliários e vocês vão ver que o cara que colocou 500 mil lá, que estava recebendo de repente 3.500, hoje ele está recebendo lá 3.200. Só que a economia, tudo na economia, inclusive o setor imobiliário também, anda em ciclos. E agora a gente está entrando no momento que o ciclo, a tendência é que o ciclo retome. É por isso que eu estou bem otimista aí com o investimento em fundos imobiliários, tá? Porque se você investe 500 mil reais hoje num fundo imobiliário para receber aí um salário de repente, 3.500 reais por mês, o momento é bom, porque você está pegando a parte de baixo e a tendência é que cresça. Então, talvez daqui a 10 anos, esses 3.500 reais por mês tenha se transformado em 5, 6 mil reais por mês aí, porque a tendência é que o valor do aluguel agora vai subir. Então veja, galera, que quando a gente monta uma carteira visando a geração de renda, não interessa muito o preço, se o preço aumentou, se o preço diminuiu, o que importa é que a geração da renda, ela tem que ir aumentando, o seu salário, ele tem que ir aumentando todo mês. E aí não faz sentido você ficar girando patrimônio, tira daqui e bota lá, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a você entender melhor aí como é que funciona esse mecanismo aí dos dividendos. Até o próximo.